Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Cerca de 50 milhões de raios caem no Brasil por ano, matando mais que enchentes e deslizamentos. Segundo o estudo do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de dias com tempestades aumentou quase 80% no último século. A causa pode ser as mudanças bruscas de temperatura. Tempo nublado, nuvens carregadas. É aí que começa a preocupação de seu Antônio. A queda de um raio em um terreno próximo à casa dele durante uma chuva de verão causou estragos, deixou prejuízos. Queimou a televisão, queimou um telefone. Agora, ultimamente, quando está grande volume de chuvas, tipo de relâmpago, essas coisas, a gente costuma desligar da tomada para evitar que alguma coisa possa acontecer de novo. Depois desse episódio, ele vive em alerta. Basta o tempo mudar para colocar em prática o que aprendeu sozinho. Geralmente eu tiro os eletrodomésticos da tomada, até dar uma maneirada para depois voltar a funcionar. Seu Antônio não é o único a enfrentar esse tipo de situação. No Brasil, a chegada das chuvas, a mudança brusca de estação com o verão daqui a alguns dias, trazem benefícios, mas também vários problemas. As temperaturas elevadas em todo o país provocam maior incidência de raios e até mortes por descargas elétricas. Depois da Serra da Mantiqueira e do sul de Minas, o Triângulo Mineiro é a região do estado que tem a maior incidência de raios que atingem o solo. E neste período de verão, o aumento da temperatura e da umidade relativa do ar propiciam a formação de nuvens mais carregadas e com maior potencial para descargas elétricas. As diferenças de temperatura entre a base e o topo da nuvem são muito consideráveis, né? E a formação de gotículas d'água também é muito considerável. Então nós temos aí quase que 500 mil toneladas de material condensado aí numa nuvem dessas dimensões. Então, a dinâmica dessas gotículas d'água, essas trocas de energia dentro da nuvem, é que vai formar literalmente essa descarga elétrica. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 84 pessoas morreram este ano vítimas de queda de raio. 29% estavam em atividades agrícolas, no campo, e 20% estavam dentro de casa. Em Minas Gerais, mais de 1 milhão de raios caem por ano em todo o estado. A população deve ficar atenta. Então, aparelhos eletrodomésticos desligados, telefones, quando for usar apenas celulares, né, e telefones sem fios. Então, evitar assim, o contato com qualquer forma, com qualquer uso de aparelho eletrodoméstico que utilize eletricidade. No campo, uma pessoa, então, ela é um caminho mais curto para o raio, se ela estiver na superfície. Então, estando num campo aberto, a melhor posição quanto a tendo uma tempestade de raios é a pessoa agachar e colocar a cabeça entre as pernas, né? E, em havendo alguma árvore isolada no campo, nunca se posicionar abaixo dessa árvore, né? É preferível você se colocar distante da árvore e ficar isolado no campo, né, agachado, do que ficar embaixo da árvore, porque a árvore, ela sendo mais alta que você, uma árvore isolada, né, ela constitui também um conduto preferencial para a queda do raio. O verão começa neste mês e é justamente neste período que se costuma ter mais incidência de raios devido às temperaturas mais elevadas em todo o país. Como acabamos de assistir na reportagem, a queda de um raio é um perigo à vida e também traz uma série de transtornos para o consumidor. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora com o engenheiro da CEMIG, Hamilton Rodrigues Ribeiro. Hamilton, boa noite. A região do Triângulo Mineiro, esses fenômenos naturais, eles são frequentes aqui na região? Com certeza, né? Nós temos aí boa noite, né? Primeiramente, nós temos aí o privilégio, né, de ser uma região que tem uma grande incidência de chuva, né? E consequentemente, acompanhando essas chuvas aí, tem as descargas atmosféricas. E o Triângulo Mineiro é uma região que tem uma incidência de descargas aí considerável. E qual é a orientação durante um temporal, durante a questão desses raios? Qual a orientação para quem está em casa? Usar o chuveiro ou não usar o chuveiro? Desligar eletrodoméstico? O que a pessoa deve fazer nesses momentos? O que é recomendado, né, é você evitar contato com os equipamentos eletroeletrônicos, né, nesse momento das tempestades. Né, evitar contato,
se tiver condição, tirar da tomada, porque através da tomada pode ocorrer de uma descarga escoar e acabar atingindo, danificando o equipamento. Então a gente recomenda isso também. Evitar tomar banho, né, evitar usar o chuveiro, né, durante o período da tempestade. E manter distância de equipamentos que tem cobertura e estrutura metálica, né, que o raio também ele pode atingir diretamente e pode também até por eletromagnetismo, então assim, a distância mesmo, então pode acontecer. Então a pessoa tem que realmente manter uma distância desses equipamentos e, se der, tirar da tomada também. O pessoal mais antigo falava a questão do talher, a questão do espelho, isso é mito ou é verdade? Eu não tenho informações assim precisas de que isso aí acontece, não. Por exemplo, é recomendado, né, não movimentar esses equipamentos que têm estrutura metálica, porque até por indução magnética existe a possibilidade de um raio atingir, né, algum surto ali, então é recomendado não utilizar. E o que mais precaução, principalmente com materiais pontiagudos, metálicos pontiagudos. Tem ali uma formação de um campo eletromagnético ali que pode estar uma atração ali. Mas dentro de casa é mais remoto, mas evitar, né? Eu acho que é mais prudente evitar. Essas situações aí de objetos pontiagudos estão um risco maior até em partes externas, ambientes externos, onde a gente também tem que tomar alguns cuidados. Isso, zona rural, né, áreas descampadas, né, eu acho que realmente tem que evitar esse tipo de ambiente em situações de tempestade. Quem está na rua, está chovendo, tempestade, jamais correr para debaixo da árvore, é isso? Com certeza não, evitar, né, árvores, evitar na rua, tentar buscar um imóvel fechado, né, eu acho que ficar dentro de veículos, se você tiver condição, é melhor do que você ficar debaixo de uma árvore, melhor do que você ficar no tempo aberto, com certeza, né, e bicicleta, moto já também não tem muita segurança não. O ideal é você ficar num ambiente fechado, né, não molhado, né, e em último caso, até dentro de um veículo. Um veículo fechado, né, porque um trator, uma bicicleta, uma moto, por exemplo, também já é uma situação mais de risco. Ok. Caiu um raio no meu quarteirão, eu tive problema com meus eletrodomésticos e tudo. Como que a pessoa faz? Como é que ela pode ter a comprovação para ela ser ressarcida? A CEMIG ela ressarce as pessoas nesses casos? Existe um procedimento, né, ele é regulamentado, nós temos a resolução 414 da ANEEL, define esses procedimentos e as concessionárias, por sua vez, a CEMIG também não é diferente disso, pratica aí conforme a regulamentação. O cliente tem o direito de solicitar o ressarcimento a partir da data do ocorrido, que ele tem conhecimento do ocorrido, até 90 dias ele tem que fazer a solicitação para a concessionária. Ele fazendo pode ser através da nossa agência virtual, no nosso site, ou através do 116 e, né, eu acho que preferencialmente até através de uma agência de atendimento, que vai ter todos os esclarecimentos possíveis. Ele faz a solicitação, a CEMIG tem um prazo de 15 dias para dar o retorno, se foi deferido ou não, e se houver o deferimento, a partir do momento que houver a manifestação do concessionário, ela tem ali mais 20 dias para providenciar o conserto daquele equipamento ou a substituição. Vai depender muito do caso, mas a concessionária tem esse direito de analisar, mas o ressarcimento sendo devido, vai haver a devida retorno da concessionária e o pagamento. Ok. Agora, só para finalizar a nossa entrevista, nós chegamos em um período do ano aí, é o período das luzes, né? Os pisca-pisca, as pessoas utilizam aqueles T's, as réguas em casa. Dá uma orientação com relação a isso. T jamais, né? Ter jamais. Só um fechamento em relação ao ressarcimento, tá? Nós temos aí, as pessoas ficam às vezes preocupadas com relação a esse prazo, mas é um procedimento burocrático, mas ele é necessário para formalizar esses pedidos aí. E nós temos aí solicitações aí que são aceitas, que realmente são pertinentes e a concessionária ressarce, em torno de 50% dos pedidos. Tá, então é bom o esclarecimento, realmente... Importante dizer. Isso. E com relação aos enfeites natalinos, né, que agora a incidência é da época mesmo, as recomendações que a gente faz é para trabalhar adquirir os enfeites que têm o selo em metro, né, porque ali ele passou por uma fase, uns procedimentos de teste, né, que tem mais confiabilidade em termos de funcionalidade e de segurança. E, entre outras recomendações, né, tentar utilizar uma tomada exclusiva para a instalação daqueles enfeites, evitar a utilização de T para não acumular muita carga numa tomada só e provocar aquecimento e risco. A instalação dos enfeites é bom
criar uma condição ali que haja uma dificuldade, para evitar contato de crianças com os próprios enfeites em si, porque eles estão energizados, né? Enfeites externos, por exemplo, a gente recomenda também que a boa fixação deles para evitar que o vento remova aquilo dali e joga até na rede elétrica, por exemplo. Então são essas recomendações básicas, né, e acho relevantes para a questão de utilização dos enfeites para o verdadeiro propósito deles, que é uma coisa bonita, né, saudável e realmente que propicia ali um clima, uma integração com o clima natalino. Ok, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Obrigado, Hamilton. Obrigado a você pela oportunidade. Isso, obrigado. Previsão do tempo para essa terça-feira em Uberlândia, sol entre nuvens com possibilidades de chuva à tarde e à noite. A mínima de 17 e a máxima não deve passar dos 25 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Patos de Minas faz sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Sol e aumento de nuvens em Presidente Olegário. À tarde, dia ensolarado com possibilidade de chuva fraca no início da noite, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Patrocínio, pancadas de chuva pela manhã, à tarde tempo estável, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Vazante, céu parcialmente nublado pela manhã, à noite o tempo permanece estável, a mínima é de 17 graus. E a seguir, o boletim do CEPS foi divulgado hoje. Os destaques foram no setor da alimentação, habitação e transportes. Saiba por quê logo após o intervalo.